Muito bem, pessoal. Voltamos à nossa segunda dica, a nossa segunda aula sobre dashboard. E nessa segunda aula nós falaremos sobre segmentação de dados. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. No primeiro vídeo eu mostrei uma ferramenta que tinha alguns botões, certo? Esses botões que eram utilizados para filtrar o nosso painel. Vejam, vou mostrá-lo aqui novamente. Vejam que os cliques fazem com que o nosso gráfico se modifique, certo? Muito bem. Então, nós vamos aprender a criar esses botões. Esses botões se chamam segmentação de dados. Eles foram criados na versão 2010 do pacote Office. Então, se você está trabalhando com o Office 2007, você não conseguirá utilizar essa ferramenta, ok? Muito bem. Vamos aos trabalhos. Como funciona? Como configurar uma segmentação? Para criar uma segmentação, o nosso primeiro passo é selecionar uma célula da nossa tabela dinâmica. Vejam que quando eu seleciono uma célula da tabela dinâmica, lá em cima ele me habilita duas guias. A guia Analisar, que na versão 2010 se chama Opções, e também uma guia chamada Design. Nós vamos trabalhar com a guia Analisar ou Opções, dependendo da versão. E nós vamos lá encontrar um botão chamado Inserir segmentação de dados. Vou clicar nele. Vejam que quando eu cliquei em segmentação de dados, ele abriu uma tela e nessa tela ele me trouxe as minhas colunas. Todas as colunas que eu tenho no meu relatório, todos os campos que eu tenho lá na minha tabela dinâmica, aparecerão agora para mim como opções, certo? Eu vou trabalhar aqui com um 2. Vou escolher clientes e vou escolher mês. E vou dar um OK. Vejam que ele então criou a nossa segmentação de dados. A segmentação de dados, como eu falei na primeira aula, ela serve como um filtro, né? Ela inclusive substitui o uso do filtro. Eu consigo mudar o tamanho dela, configurar, e consigo inclusive, vejam, mudar a quantidade de colunas. Inicialmente, quando ela é criada, ela vem com apenas uma coluna. Se eu clicar na segmentação e lá em cima, na guia Opções, eu mudar a quantidade de colunas, vejam que ele vai modificar a minha segmentação. E assim, eu consigo adaptar da melhor forma a minha segmentação ao meu relatório. Certo? Muito bem. Deixa eu encaixar esse aqui embaixo. Muito bem. Eu quero analisar agora só os clientes que me pagaram em janeiro. Vejam que quando eu seleciono janeiro, ele me mostra na tabela dinâmica quais foram esses clientes. E na outra segmentação, na segmentação clientes, ele destacou quais são os clientes que fazem parte do mês de janeiro. Certo? Quando eu clico em uma das segmentações, ele vai adequar as demais. Certo? Aí vejam que eu selecionei o mês de março. No mês de março eu tenho aqui 6 clientes, mas eu quero ver só 3, só os 3 primeiros. Vejam o que eu faço. Eu seleciono essa segmentação como se fossem células. Eu clico na primeira e arrasto até a terceira. E ele já vai adaptar a minha tabela dinâmica. Eu posso inclusive, vejam, eu vou tirar esse filtro. Eu tenho um botãozinho aqui em cima que me permite tirar o filtro da segmentação. Ele então passa a me mostrar todos. E eu posso fazer uma seleção aleatória. Vejam, eu quero o Bruno, seguro o Ctrl e quero o Paulo, quero a Rosa e também a Valéria. Quando eu solto o botão do Ctrl, ele vai preparar a minha tabela dinâmica. Certo? Vejam que agora eu estou selecionando o mês de março e, desse mês de março, somente 4 dos 6 clientes disponíveis. Certo? Posso fazer isso também lá no mês, né? Eu quero analisar somente o primeiro semestre. Clico no mês de janeiro e arrasto até junho. Certo? E ele então me mostra todos os dados desses meses. Entenderam por que eu falei na aula anterior do uso do filtro? O quanto ele se tornou obsoleto? É justamente pela segmentação, é justamente pela facilidade que a segmentação de dados ela nos proporciona. Certo? Bom,
Essa foi a minha segunda dica. A nossa próxima dica, a nossa próxima aula, ela será também sobre segmentação de dados. Só que na nossa próxima aula você aprenderá a conectar mais de uma tabela dinâmica em uma só segmentação de dados. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado da segunda dica. Aguardo vocês na nossa próxima dica.